E se tudo o que você acredita ser real for apenas uma distração? E se a sua identidade, seu nome, sua história, suas memórias, for só uma fantasia cuidadosamente construída? E se o silêncio que você evita for, na verdade, a única voz que diz a verdade é que não há ninguém a quem despertar. E quando você percebe isso, desperta. Alan Watts. Todos nós, em algum momento, nos sentimos como estranhos dentro da própria vida. Vivemos em apartamentos silenciosos. Fazemos listas, seguimos rotinas, mas lá no fundo, no espaço que mal ousamos nomear, algo nos inquieta. Sensação incômoda de que estamos sonhando acordados, que há algo real que não está sendo visto, que estamos interpretando o mundo e a nós mesmos a partir de um script que nunca escrevemos. Esse vídeo é para você que já se olhou no espelho e pensou: quem sou eu realmente? Para você que já cansou de colecionar frases motivacionais, enquanto sente que algo essencial continua faltando. Aqui não vamos entregar respostas prontas, vamos abrir rachaduras, porque é pelas rachaduras que a consciência escapa, e com a ajuda da mente inquieta de Alan Watts, vamos juntos desfiar a tapeçaria de crenças, pensamentos e ilusões que nos mantêm hipnotizados. Esse não é um conteúdo sobre espiritualidade, no sentido confortável. É sobre acordar de um transe coletivo, mesmo que isso custe a perda de tudo o que você achava que sabia a cada capítulo. Você será conduzido por reflexões que não apenas informam, mas transformam. Vamos atravessar a névoa do ego, encarar o vazio, tocar o presente como se fosse a primeira vez, e talvez, só talvez, você se lembre do que sempre foi, antes que o mundo dissesse quem você deveria ser. Não estamos aqui para te convencer de nada. Estamos aqui para te lembrar daquilo que você já sabe, mas esqueceu. Prepare-se, a realidade está prestes a aparecer. Outra coisa, ou talvez ela finalmente se revele como sempre foi. Existe algo profundamente trágico e quase cômico em como aprendemos a ver o mundo. Como se cada coisa viesse com um rótulo, antes mesmo de ser sentida. Olha ao seu redor, você vê uma cadeira, uma parede, uma planta, mas você viu mesmo. Alan Watts dizia que a maioria das pessoas não vê o mundo, vê o que pensa sobre o mundo. A imagem mental, o conceito. O nome, a utilidade, o julgamento. E nesse jogo sutil de substituições, a realidade é empurrada para trás. Como um sussurro abafado por gritos conceituais, nós não vemos a árvore, vemos a palavra árvore. Pensamos ipê, madeira, sombra, folha, paisagem. Mas quando foi a última vez que você viu uma árvore, sem pensar sobre ela? Esse é o coração da ilusão. Confundimos o mapa com o território. Confundimos o cardápio com o banquete. A mente, esse narrador compulsivo que vive dentro de nós, não apenas nos conta a história sobre o mundo, ela nos afasta dele, e o mais cruel é que isso começa. Cedo vejo uma criança diante de uma borboleta. Ela se ajoelha, silencia e hipnotizada pela dança das asas. Não há palavras, não há separação. A criança é o momento, mas logo chega o adulto. Isso é uma borboleta querida. Bonita, né? Azul, e pronto. O feitiço se quebra. Substituímos o mistério pela definição. Educamos para entender, não para contemplar. E quanto mais entendemos, menos vemos. Watts falava disso como um transe, uma hipnose coletiva, reforçada por séculos de pensamento, cultura, linguagem, religião, uma lente invisível e por isso tão perigosa, que filtra tudo o que percebemos. E o resultado, vivemos cercados de vida, mas separados dela o mundo pulsa. Mas estamos trancados dentro da cabeça. Já notou como raramente estamos aqui? O corpo está, mas a mente está num ontem que já acabou, ou num amanhã que nem chegou. A realidade passa, e a gente se distrai com a legenda. Essa é a grande ironia do despertar espiritual. Ele não revela algo novo. Ele remove o que é extra, o esperto não vê. Dimensões secretas ou portais invisíveis. Ele vê o que sempre esteve aqui, mas livre das interpretações. O tal despertar é, na verdade, um descondicionamento, uma desaprendizagem, um retorno brutal e doce à realidade sem maquiagem. Você já teve um momento assim? Uma tarde em que o céu pareceu mais azul do que nunca? Uma dor tão forte que tudo parou, e só restava a sensação crua. Ou talvez no amor, quando o toque do outro silenciou o mundo. Esses breves lampejos são fissuras no sonho.
Mas logo o ego volta, isso foi especial. Eu deveria repetir e pronto. A presença vira memória. O agora vira expectativa. O ego é um mestre em reduzir o infinito ao familiar. E o familiar, embora confortável, é um cárcere. Watts dizia: a pessoa espiritualmente desperta não é alguém com poderes místicos. É alguém que finalmente parou de confundir suas ideias sobre a realidade com a própria realidade. Pense nisso. Se você pode observar seus pensamentos, então você não é os pensamentos. Você é aquele que observa. E quando você começa a observar de verdade, algo muda. A parede não é mais só uma parede. A cadeira não é apenas objeto. O mundo ganha profundidade, textura, presença, porque pela primeira vez você não está interpretando, está vendo. O filósofo Krishnamurti dizia que observar sem avaliar é a mais alta forma de inteligência. E isso parece simples, mas é uma revolução, porque fomos ensinados a julgar tudo bonito, feio, útil, inútil, bom, mal, mas o desperto abandona o tribunal. Ele apenas está, e ao fazer isso vê o real. Sabe aquele momento em que tudo silencia, sem esforço, sem busca, sem explicação, e você sente que não falta nada ali, mesmo que dure segundos. Você se aproximou daquilo que a maioria nunca percebe. O mundo é, e isso basta. Você não precisa ir à Índia, nem jejuar 40 dias no deserto. Basta parar, silenciar, observar sem nomear, ver sem traduzir, e nesse espaço, entre um pensamento e outro, você reencontra o mundo, ou melhor, o mundo finalmente te encontra. Agora tem algo que você precisa saber. Quase tudo que você ouve sobre transformação pessoal gira em torno de você. Precisa querer mais. Precisa se esforçar mais. Precisa acreditar em si mesmo. Mas e se o problema não for esforço ou vontade, e sim a falta de um modelo claro de como mudar? Por dentro, existe um processo estruturado que mostra exatamente como reprogramar padrões mentais, redefinir sua identidade e construir uma vida mais alinhada com seus valores, sem depender de picos de motivação. Ele é baseado em ciência cognitiva, psicologia prática e ensinamentos filosóficos que resistiram ao tempo. Quem aplica esse modelo relata não só mais disciplina e foco, mas uma sensação de leveza, clareza e coerência interna. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Você pode assistir agora mesmo, escaneando o QR Code ou clicando no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você já se perguntou de onde vem essa sensação de separação, essa impressão constante de que você é alguém aqui dentro, observando um mundo lá fora? Esse eu que pensa, julga, planeja, deseja, lembra. Esse você que parece viver atrás dos olhos, como se estivesse preso num pequeno centro de controle dentro da cabeça. Pois é, essa sensação é o truque mais sofisticado da mente. Um truque tão bem feito que a maioria vive e morre, sem sequer suspeitar da ilusão. Alan Watts chamava isso de ego encapsulado. A crença de que somos uma entidade isolada, trancada dentro da pele, separada do restante do universo. Mas e se isso for apenas uma construção? Uma história convincente, mas ainda assim só uma história. A mente cria um narrador interno, e esse narrador, com sua voz familiar, vai comentando tudo. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu estou com medo, eu quero mais, é incessante. E porque ouvimos essa voz o tempo todo, achamos que elas somos nós. Mas aqui está a questão. Se você consegue observar essa voz, então você não é ela. Se você pode testemunhar os pensamentos indo e vindo, então há algo em você que está antes do pensamento. Algo silencioso, algo vasto. Watts dizia: a pessoa desperta. Percebe que não é o personagem do livro, mas sim as páginas em branco, onde toda a história ela está sendo escrita. Você não é o conteúdo da consciência, você é a consciência em si. E quando essa verdade começa a se insinuar, tudo desmorona. O nome que te deram, a história que você contou a si mesmo, os traumas, os sonhos, tudo isso perde a solidez. Você começa a perceber que é só uma forma de aparecer no mundo, mas não quem você é. Imagine que você viveu vida toda acreditando ser imagem refletida no espelho. Acordar espiritualmente é perceber que você é o espelho. É por isso que o ego teme tanto o silêncio, porque no silêncio ele desaparece, e o que sobra não é o vazio que imaginávamos,
mas um espaço vivo, vibrante, cheio de tudo. Você já experimentou isso sem saber. Num momento de beleza, de êxtase, de choque ou dor intensa quando tudo parou, quando por um segundo você não estava pensando a vida. Você era a vida, mas aí o narrador volta. Uau, isso foi incrível. Quero sentir isso de novo. E ao tentar repetir, você se distancia. O paradoxo é cruel. O eu que quer despertar é exatamente o que precisa. Desaparecer, esse você que busca a iluminação, é a nuvem que cobre o céu. Claro que já está presente. E não se trata de eliminar o ego. Como quem arranca uma erva daninha, não se trata de destruir a personalidade ou se tornar alguém neutro, apático ou espiritualizado. O despertar não é uma reforma do ego. É o reconhecimento de que você nunca foi o ego. O Watson dizia que o eu separado é uma alucinação cultural. Um mito que aprendemos tão bem, que o transformamos em identidade, mas a realidade é que você não é uma entidade isolada, tentando controlar a vida. Você é a própria vida, se experimentando através dessa forma momentânea. Assim como a onda não é separada do oceano, você não está separado do todo. E quando você se dá conta disso, há um alívio profundo, um tipo de rendição que não é desistência. Mas uma volta para casa, o medo começa a desmanchar, porque o medo nasce da separação. O medo da morte, o medo da perda, o medo de não ser suficiente. Mas se não há separação, do que exatamente você tem medo? A vida continua com seus altos e baixos, mas agora você está menos identificado com o drama. Você começa a ver que é possível estar triste sem ser a tristeza, estar com medo sem ser o medo, estar com raiva sem ser a raiva. Você passa a ser o espaço onde essas emoções vêm e vão, e isso muda tudo, de repente. O outro não é mais um inimigo, porque você reconhece em seus olhos a mesma consciência, jogando o mesmo jogo de fingir ser alguém. Você olha ao redor e nada mais parece fora de lugar. O caos tem ritmo, a dor tem sabedoria, o silêncio grita e então algo surpreendente acontece. Você para de tentar melhorar a si mesmo, para de se esforçar para ser alguém melhor, mais iluminado, mais esperto. E nesse abandono, a presença se instala. Você volta a ser como uma criança olhando a chuva, sem pensar, sem julgar, sem querer, apenas sendo, e isso basta. Não é sobre se tornar algo, é sobre reconhecer o que você sempre foi. Antes de qualquer nome, história ou pensamento, a consciência reconhece a si mesma. E pela primeira vez você sente que está inteiro. Você já percebeu que a vida não precisa de você para continuar vivendo. Enquanto você se preocupa com prazos, boletos e mensagens não respondidas, seu coração continua batendo seu sangue, continua circulando, seus pulmões seguem respirando. A digestão, a cicatrização, o crescimento dos cabelos, tudo acontece sem a sua interferência. E, no entanto, seguimos acreditando que estamos no controle. Alan Watts, com sua lucidez de poeta cósmico, dizia que nós não vivemos a vida, somos vividos por ela, como uma onda que é ondulada pelo oceano, mas o ego, claro, detesta essa ideia. Ele quer ser o maestro, o responsável, o autor da própria narrativa. Ele acredita que pensa, escolhe, decide. Ele se coloca como o gerente da existência, o grande planejador do destino. Mas e se essa ideia de controle for só mais um delírio? Olhe para a natureza, para o jeito como o sol nasce e se põe todos os dias, para o crescimento espontâneo das plantas, para os ciclos das estações, as marés, a gestação, o amadurecimento dos frutos. Há uma inteligência silenciosa que permeia tudo, uma dança invisível que organiza o caos. Watts dizia, a mesma energia que faz o universo girar é a que bate seu coração. Agora você não está separado disso. Você é isso, e isso muda tudo. Porque nos ensinaram que a consciência é uma exceção, um acidente cósmico que só acontece no cérebro humano. Mas pense bem, como poderia a consciência surgir de um universo inconsciente? Como poderia a vida nascer da matéria morta? É como tentar extrair perfume de um tijolo. O desperto enxerga o absurdo dessa lógica. Ele percebe que a consciência não é um subproduto, é o próprio tecido da realidade. Você já parou para contemplar o que é uma semente? Ela carrega dentro de si um plano de árvore, mas também o tempo certo de germinar, a direção do crescimento, a sabedoria de buscar a luz e até a paciência de esperar a chuva,
Quem ensinou isso à semente? Que manual ela leu? Que professor ela teve? É a mesma inteligência que guia a migração das aves, que transforma lagartas em borboletas, que faz o seu corpo se regenerar enquanto você dorme. Mas veja, a maioria de nós vive como se estivesse cercada por coisas mortas, árvores como madeira, animais como comida, pedras como obstáculos. Perdemos a capacidade de sentir o mundo como vivo. E isso nos mata por dentro, porque ao reduzir tudo a recursos e utilidades, também nos reduzimos a funções, papéis, tarefas. Mas e se tudo for consciência? E se o vento não apenas sopra, mas está sendo soprando? E se a floresta respira? E se o rio sente? Não no sentido humano, claro, mas como modos próprios de ser, formas diferentes de expressão da mesma energia viva que pulsa em você. O despertar é isso. Reencantar-se com o mundo, ver novamente como se fosse a primeira vez, é o momento em que a pedra deixa de ser só pedra e se torna um mistério milenar. Quando o som da chuva não é barulho, mas uma linguagem secreta que só o silêncio entende, Watts dizia que o ego se comporta como se fosse um turista do universo, um estranho tentando conquistar a natureza. Mas não há separação. Você não está na natureza, você é a natureza. Você é o cosmos em forma de gente, um pedaço do infinito, experimentando ser finito por um tempo. E quando essa percepção toca fundo, algo muda. Você começa a se mover com mais leveza, a escutar mais, a interferir menos. Você começa a te adançar com a vida, ao invés de tentar coreografá-la. E essa dança é espontânea, é o que você vê, no brilho do olhar de quem está apaixonado, na criança que brinca sem saber a hora, no cachorro que corre sem motivo, na música que arrepia sem explicação. Não é que a inteligência da vida te pertence, é você que pertence a ela. E isso traz uma liberdade radical, porque você percebe que o esforço para controlar tudo era na verdade o que te afastava da vida. Você não precisa lutar tanto, não para ser aceito, não para ser amado, não para dar certo. A árvore não precisa provar que merece o sol. A flor não ensaia o desabrochar. A natureza simplesmente é. E você, quando para de fingir ser outra coisa, também é perceber isso. É como acordar de um sonho seco e entrar num mundo onde até o ar tem gosto. É quando o olhar amolece, quando o toque volta a ter presença, quando você anda na rua e sente que tudo está em movimento, com você não ao seu redor, mas em você tudo está vivo. E o mais vivo é aquilo que em você silencia, para ver quantas vezes hoje você realmente esteve aqui, não no sentido superficial, corpo presente, mente ocupada, mas aqui mesmo, onde os pés tocam o chão, onde o ar entra nos pulmões, onde a vida está acontecendo neste exato instante. Se você for honesto, talvez perceba que passou a maior parte do dia em outro lugar, preso em memórias do que já foi afogado, em projeções do que talvez venha a ser. Vivendo entre fantasmas, a maioria das pessoas vive assim, presas numa linha imaginária chamada tempo. Mas o tempo, dizia Alan Watts, é uma construção mental, não uma realidade absoluta. O passado é uma lembrança, acontecendo agora. O futuro é uma expectativa, acontecendo agora. O único lugar onde a vida acontece é o agora. E é por isso que tantos buscam desesperadamente o despertar espiritual, porque de forma intuitiva sentem que estão perdendo algo essencial, algo que está sempre escapando, como água entre os dedos. Mas o paradoxo é cruel. O que escapa é justamente o que nunca saiu do lugar. O agora não está em falta. Ele está tão presente que se torna invisível. Watts comparava o tempo à música. Não há sentido em acelerar uma melodia para chegar logo ao fim. O valor da música está em ouvi-la nota por nota. Mas vivemos como quem quer pular as notas, como quem acelera a existência na esperança de encontrar paz na última página. O tempo psicológico é uma prisão. Nele o passado se torna culpa, o futuro ansiedade e o presente um meio para um fim. Mas a verdade é brutal. O presente é tudo o que existe. E quando você não está nele, você está ausente da própria vida. Você já viu alguém beber um café e não perceber o gosto? Já conversou com alguém que estava ali, mas não estava, já foi essa pessoa. Todos nós fomos, todos nós somos, em grande parte do tempo, e isso cansa. Cansa porque ser arrastado por pensamentos
É como tentar caminhar com uma âncora presa ao peito. Cansa porque o tempo exige esforço. Estar presente exige rendição. Mas por que é tão difícil simplesmente estar? Porque o ego não existe no agora. Ele vive de histórias, de passados que reforçam sua identidade, de futuros que prometem completude. Estar no presente é como desabilitar o personagem. E isso assusta. É por isso que silenciar é tão desconfortável. Para tantos, não silêncio. Não há distração, não há drama. Só há este momento cru, nu, sem adornos. Mas o despertar acontece justamente aí. Quando você para de correr. Quando você desiste de alcançar. Quando você se entrega, sem garantias, sem resultados. E então algo acontece. O agora se abre. Não como um instante, mas como um espaço, uma vastidão silenciosa, onde tudo aparece e desaparece. Você sente o vento como nunca antes. O som da sua respiração parece vindo de outro universo. As cores ganham textura. Os ruídos se tornam música. Você começa a perceber que nunca precisou de tanto para sentir tudo. E mais ainda, você percebe que nada está faltando, porque o agora é sempre completo. Não é um lugar de chegada. É a casa da qual você nunca saiu, só esqueceu o Watts. Dizia que viver no agora não é abandonar o passado. Ou o futuro é ver claramente que eles só existem aqui. O problema não está em lembrar ou planejar, mas em se identificar com isso, em esquecer que tudo isso é pensamento. E pensamento acontece agora. Olhe com atenção o que você está sentindo neste momento. Não o que você pensa que sente, mas o que está aí sem filtro, sem nome. O desperto habita esse lugar. Não porque aprendeu a técnica perfeita, mas porque desaprendeu a fugir. Ele não busca uma experiência especial. Ele vê o especial no ordinário, ele come, anda, respira, e isso basta, porque ele está ali, inteiro, entregue. E talvez você pense, mas o agora é desconfortável. É vazio, é confuso, sim, às vezes é, mas é verdadeiro, e a verdade, mesmo quando desconfortável, liberta. Estar no presente não garante euforia, garante presença. E a presença tem uma beleza que não precisa gritar. Ela é como uma vela acesa na escuridão. Discreta, mas impossível de ignorar. O tempo é um sonho, e a maioria está sonhando que está viva. O desperto acordou não para algo extraordinário, mas para o extraordinário do comum. E se você parar agora mesmo, sentar em silêncio e escutar, não com os ouvidos, mas com o ser, talvez perceba o que sempre esteve aqui. Este momento é tudo, e neste momento você é tudo. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando o nome é esquecido? Quando a história não é contada? Quando o espelho é coberto e o mundo para de te chamar? A maioria das pessoas jamais ousa encarar essa pergunta de frente, porque ela desarma. Ela ameaça tudo aquilo que chamamos de eu. Mas Alan Watts, com sua coragem gentil, nos convida justamente a ir até esse abismo, a olhar o personagem nos olhos e, em vez de reforçá-lo ou deixá-lo cair, a sensação de ser um ego separado. Esse eu fixo e constante é uma ficção, uma máscara tão bem colada que esquecemos que ela não é o rosto. Desde pequenos, nos ensinaram a construir essa identidade como quem monta uma armadura. Eu sou João, eu sou tímido, eu sou engenheiro. Eu sou engraçado, eu sou traumas. Conquistas, dores, títulos, rótulos, cicatrizes. Mas e se tudo isso for apenas a superfície da onda? E se o verdadeiro você for aquilo que observa o personagem, mas não se confunde com ele? Essa é a revelação que muda tudo e que ao mesmo tempo assusta profundamente, porque o ego é viciado em permanência, ele quer ser algo, quer saber, quer controlar. Ele precisa de uma forma, mesmo que essa forma doa. Mas a consciência desperta não tem forma. Ela é sem precisar ser algo específico. Ela é o palco, não o ator. Quando essa compreensão começa até a nascer, não como teoria, mas como experiência direta, um silêncio acontece por dentro. Não é um silêncio vazio. É um silêncio cheio, cheio de presença. Cheio de algo que não pode ser explicado, mas que você reconhece como mais real do que tudo que já tentou ser. É nesse silêncio que o medo se dissolve, porque o medo nasce da ideia de que eu posso ser ferido, abandonado, rejeitado, esquecido. Mas se esse eu é só uma máscara, o que sobra para ser ameaçado? Você já parou para notar que tudo aquilo que mais tememos perder só existe como pensamento?
a reputação, a imagem, o controle, o futuro, até mesmo o passado. São construções mentais mantidas por esforço constante. E quando você para de alimentar essa identidade, ela se desmancha como névoa ao sol e o que resta é algo que nenhuma palavra alcança. O Watson dizia que o despertar não é se tornar algo melhor, mas perceber que você nunca foi o que pensava ser. E essa percepção, curiosamente, não te deixa apático. Pelo contrário, ela liberta, porque sem o peso de sustentar uma identidade, você pode ser qualquer coisa. Você pode rir com mais leveza, amar sem possessividade, criar sem obsessão, desfazer-se de ideias velhas como quem troca de roupa. É como voltar a ser criança. Mas agora com a sabedoria de quem já viu o outro lado. Você começa a jogar o jogo da vida, sabendo que é um jogo, e por isso mesmo joga melhor. Com mais presença, com mais graça, com mais compaixão, o outro deixa de ser uma ameaça, porque no fundo não há outro. O que há são diferentes expressões da mesma consciência, fragmentos dançando sobre diferentes formas, mas feitos da mesma luz. E quando você vê isso de verdade, o julgamento desaparece, a comparação perde sentido, a solidão se dissolve. Não porque você se tornou melhor, mas porque você deixou de se ver como separado. É aqui que o medo finalmente silencia. Não porque os perigos sumiram, não porque a vida virou um campo de flores, mas porque você se tornou espaço, e o espaço não resiste, ele permite, ele acolhe, ele contém, a dor pode vir, a perda pode acontecer, a incerteza pode bater à porta, mas o espaço continua intocado, e você é esse espaço. O mesmo que observa os pensamentos virem e irem, o mesmo que escuta o mundo sem julgar, o mesmo que permanece quando tudo o resto muda. Essa é a verdade que os espiritualmente despertos veem. Eles não são alguém, eles são o próprio ver. Eles não têm respostas, mas também já não têm tantas perguntas, porque não estão mais tentando chegar a algum lugar. Eles perceberam que nunca saíram. E você talvez em silêncio aí onde está, já saiba também porque no fundo, você nunca foi. Você nunca foi o nome, o medo, o título, a culpa, o sucesso. Você é aquilo que está agora. Lendo estas palavras e sentindo sua respiração, sendo consciência, e isso é o bastante, talvez agora você esteja em silêncio, mas não um silêncio vazio ou desconfortável. Um silêncio que pulsa, um silêncio cheio de presença, um silêncio que não pede explicações, apenas convida a estar. Se chegou até aqui não foi por curiosidade comum, foi porque de alguma forma algo em você já sabia, já sentia, mesmo que não soubesse nomear, mesmo que a mente resistisse, o coração já sussurrava a algo mais. E talvez esse algo mais não seja algo novo. Talvez seja apenas a remoção do que nunca foi você. O desmanchar da máscara, o fim da performance. Durante toda a vida aprendemos a acumular conceitos, ideias, identidades, metas, ansiedades, como se cada adição nos aproximasse de quem deveríamos ser. Mas e se o caminho não for de acúmulo, e sim de desapego? E se você sempre foi inteiro e tudo o que faltava era lembrar? Essa lembrança não vem como pensamento, vem como um pouso suave, uma certeza sem palavras, como quem, depois de anos vagando, reconhece o sabor da própria casa. O despertar espiritual, como Alan Watts nos mostrou, não é uma explosão espetacular, nem um milagre escondido. É muitas vezes um estalo sutil, uma pausa entre pensamentos, um instante em que você olha uma árvore, um rosto, um céu e nada precisa ser diferente. E nesse instante você entende, você nunca foi o pensador, nunca foi o nome, nunca foi a narrativa que repetia antes de dormir. Você é o espaço entre os pensamentos, é a consciência que percebe. É o palco onde a vida dança, com todas as suas dores, amores, quedas e renascimentos. A realidade não é uma história para ser contada, é um mistério para ser vivido. E quanto mais você tenta capturá-la com palavras, mais ela escapa. Mas se você apenas olha, ouve, sente, ela se revela. Talvez o maior gesto de coragem hoje não seja gritar por atenção, mas sentar em silêncio. Não seja vencer discussões, mas desaprender certezas. Talvez despertar não seja se tornar iluminado, mas se permitir ser sem esforço, sem defesa, sem pretensão. Porque no fim, o que os espiritualmente despertos veem não é um novo mundo,
É este mesmo mundo sem as lentes do ego. O barulho continua, a dor ainda existe, mas agora há um fundo silencioso que não se abala. Como o céu por trás das nuvens, como o oceano por baixo da tempestade, esse fundo é você, e quando você reconhece isso, o medo já não comanda, o controle já não aprisiona e o tempo já não corre. Ele dança, você começa a andar diferente, não mais em busca, mas em presença. Como quem caminha com os olhos abertos e o coração desarmado, nada mudou. Mas você deixou de resistir ao que é e talvez, só talvez, esse seja o milagre que procurávamos. Sabe, enquanto escrevia esse roteiro, lembrei de uma noite muito específica da minha vida. Uma daquelas madrugadas em que tudo parece absolutamente silencioso, mas por dentro algo está gritando. Eu estava sozinho, deitado, com uma dessas angústias que a gente não sabe explicar, uma sensação esquisita de estar vivendo, certo por fora, mas completamente perdido por dentro. Peguei o celular como sempre, procurando distração, mas por alguma razão estranha, ou talvez não tão estranha assim, me apareceu um vídeo do Alan Watts. Ele começou com aquela voz dele, meio de riso, meio de abismo. Você não está separado do universo. Você é o universo olhando para si mesmo. Aquilo bateu em mim como um soco e um colo. Ao mesmo tempo, não porque eu entendi tudo de imediato, mas porque por um instante eu parei de lutar, parei de tentar me consertar. Parei de acreditar que eu era aquele eu quebrado. Foi naquele instante, que talvez durou segundos, que eu comecei a me sentir vivo de novo, sem motivo, só presente. E talvez se esse vídeo tocou você de alguma forma, é porque lá no fundo, você também já parou por alguns segundos. Já sentiu que existe algo em você, que não precisa ser consertado, só precisa ser visto, reconhecido, respirado. Então, e obrigado de verdade por ter estado aqui, por ter aberto esse espaço dentro de si, por ter permitido que essas palavras, no que no fim das contas são só palavras, tocassem alguma coisa que está além das palavras. Ai, se você sente que está na hora de virar a chave internamente e assumir o controle da própria mente, clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Lá você vai entender exatamente como funciona esse processo e por que ele tem feito tanta diferença para quem aplica. E agora, antes que isso fique sentimental demais, o Alan Watts já estaria rindo de mim. Eu te faço um convite final. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, escreve aí nos comentários o que em você começou a silenciar. E claro, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino. Ou ignora tudo isso e vai olhar uma árvore de verdade. Aliás, enquanto esse vídeo termina, vão aparecer outros dois aqui na tela. Mas eu não vou te dizer do que eles tratam, porque, honestamente, talvez não seja sobre o tema. Talvez seja sobre o momento. Certo de ouvir algo que você nem sabia que precisava, aperta num deles e vê. Ou não aperta, só respira. Você já está aqui e isso é o bastante.